Boa tarde. Estou aqui para gravar mais este vídeo. O que está no meu coração para gravar, para trazer da mensagem deste vídeo é sobre o verdadeiro amor e a importância desse amor, a importância de amar, esse amor que é falado na palavra de Deus, na Bíblia. E eu queria falar dessa mensagem que está no meu coração, da maneira que eu tenho entendido e que eu tenho sentido a importância dessa mensagem bíblica de amar, desse amor, esse amor que eu queria até ler aqui na palavra de Deus já para vocês, que está no livro de Mateus, está em Mateus capítulo 22, deixa eu ver aqui, vê se em Mateus 22, se eu não me engano aqui é do 37 em diante, vamos lá. Vou pegar aqui a palavra de Deus, Mateus 22, 37. Essa passagem em que Jesus, um fariseu, ele chega perto de Jesus e ele pergunta a Jesus qual o mais importante mandamento. Então, Jesus diz, eu quero ler realmente aqui na palavra, desculpa que a Bíblia estava aberta, depois eu fechei assim, meio assim, pensando em fechar, mas assim. Aí o fariseu chega perto de Jesus e pergunta, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Então Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Em algumas versões diz com todo o teu entendimento. E Jesus continua, né? Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Aí Jesus continua, né? Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Isso eu estou lendo, gente, na Bíblia, nessa Bíblia aqui, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu gosto de ler nessa, mas eu gosto de ler em outros também. Mas essa aqui é porque ela tem uma linguagem mais, como está dizendo, mais simples, para o entendimento. Mas, assim, eu gosto de ler nas outras versões também. Então, foi isso que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a mente, com toda a alma, todo o entendimento, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, em algumas versões da Bíblia, né? E amar o próximo como a você mesmo, né? Amar o próximo como você mesmo. Hoje, minha gente, eu não vou dizer que... porque, assim, a conversão, a gente recebe Deus, eu entendo assim, que a gente recebe a Deus, recebe a Jesus na nossa vida, mas tem esse que é o primeiro passo, né? Receber Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus, que no sacrifício da cruz, e começar a ter esse receber Jesus como seu Senhor e Salvador, é o primeiro passo, né? E aí isso não para aí, né? Quando você continua seguindo e nessa busca, nessa caminhada, você aprende a orar a Deus da maneira certa, o que é uma oração verdadeira, e você começa a meditar na palavra de Deus, né? A ler essa palavra aqui, e você começa a praticar essa palavra. Então você está buscando a Deus e você busca esse entendimento do que está escrito nessa mensagem, e o Espírito Santo, você faz o seu esforço, você faz a sua parte se esforçando. A palavra de Deus, medite nessa palavra de dia e de noite, e não só meditar, mas assim, você tem que
que ler, meditar orando, pedindo a Deus esse discernimento, a ajuda para entender essa mensagem, para que essa mensagem entre na sua alma, não seja só na sua mente, mas também na sua alma, e você procura praticar o que Jesus ensinou, né, no seu dia a dia. Eu entendo assim, gente, que quando a gente recebe Jesus, o que é receber Jesus na sua vida? É você entender que ele é o Filho de Deus, você crê que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e quando você crê, você segue as instruções dele, porque você sabe que o que ele ensinou é o que está certo, o que ele ensinou é o que liberta, e você segue as instruções dele, porque você tem um entendimento de que se você seguir esse caminho, as instruções, os mandamentos, o que ele falou, você você tá vencendo toda a força do maligno na sua vida, sua comunhão com Deus, você está cada vez mais próximo de Deus, e e você sabe que você está caminhando pelo caminho de vida, um caminho de paz, um caminho que só vai te trazer vitórias, coisas boas. Aí, não, mas tem aquela passagem que diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Claro, aqui no mundo, a gente está no mundo, né, minha gente? Aqui o maligno está nesse mundo, então é um mundo de aflição, mas assim Deus diz que ele está com a gente e nele a gente vai ter a força de de vencer o maligno, né? Inclusive ele diz assim, né? Que ele deu a nós, os que cremos nele e os que obedecemos a ele, ele nos deu o poder de pisar escorpiões e serpentes sem sermos feridos, né? Quer dizer, vencer Satanás sem sermos feridos. Isso foi uma promessa de Deus. Para quem? Para os seus seguidores. O que é seguir Jesus? É simplesmente eu crer que ele é o Senhor e Salvador. Como é que você crê? Que crença é essa se você crê e não segue? Eu entendo que o crer em Jesus está embutido, assim, ó, não pode estar separado, está colado, assim, junto, crer e obedecer. Se eu creio, eu obedeço, porque eu sei que meu mestre, ele só me ensinou o que é bom. Se eu obedecer, se eu fizer as coisas que ele disse, é o melhor para mim. Então, eu entendo assim. Porque eu estou falando assim, porque eu vejo que tem muita gente que crê, ora, vai para a igreja, não sei o quê, mas que não está preocupado em obedecer, né? Não tem essa obediência. E essa obediência, eu entendo que essa obediência é no nosso dia a dia, não é uma coisa que vai vir, no futuro, de não sei do que, uma coisa assim. Não, é no nosso dia a dia, na situação que você está vivendo hoje na sua vida, no seu dia a dia hoje. Quem que está te cercando hoje? Quais as pessoas que estão envolvidas na tua vida hoje? Qual é a situação que tu está vivendo hoje na tua vida? É nesse problema que tu estás vivendo hoje, é nessa rotina que tu estás vivendo hoje que tu tem que praticar o que Jesus te ensinou. Entendeu? Aí tem muita gente assim que nem lê a palavra de Deus, nem sabe o que foi que Jesus falou. Meu Deus, como é que você diz que você é cristã, que você tem Jesus, se você não sabe nem o que foi que Jesus te ensinou? O que foi que Jesus disse para tu fazer no teu dia a dia? Então, assim, o assunto que eu quero falar aqui é sobre esse amor, porque esse amor aqui que Jesus fala, a palavra de Deus diz que Deus é amor. No final desse vídeo eu vou colocar alguns versículos tratando desse assunto, onde Deus falou do amor. Deus falou de amor, não só quando na palavra, no versículo vem a palavra amor, mas Deus falou de amor quando ele falou perdoa. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoa. Quando o teu inimigo te fizer alguma coisa, assim, a respeito do teu inimigo, ora por ele. Pede a Deus que abençoe ele. Ame. Jesus disse para a gente amar os nossos inimigos. Ame os teus inimigos. Isso é amor, amor, amor. Perdoa é amor.
Não faça mal é amor. Ele está falando de amor. E a Bíblia está repleta desse amor. Deus falando de amor. Até no Antigo Testamento, eu estava lendo algumas leis do que a gente não deve fazer. Até tem leis que Deus teve o cuidado de nos instruir no que a gente não deve fazer. E nesse, você pode ler, você vai ler, talvez você tenha o mesmo entendimento que eu. Nesse não fazer está embutido o amor. Porque, tipo assim, ele diz assim, não chamar a atenção de ninguém em público, para não fazer vergonha àquela pessoa em público. Eu estou praticando o amor ali. De não fazer aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa, você queira chamar a atenção daquela pessoa que ela está fazendo alguma coisa errada, não faça isso em público, não, para a pessoa fazer vergonha à pessoa, não. Isso é uma forma de amor, né? É que ele diz também, uma das leis que eu vi que ele fala, uma pessoa chega para tu, eu estou dando exemplo, mas assim, é o que a lei fala, mas eu estou exemplificando. Diz, se alguém chegar para tu e falar, fulano isso, aquilo, outro, não passa adiante não. Tu tem certeza? Fala do que tu tem certeza, do que tu não tem certeza, foi porque fulano falou, não fala não. E na verdade não fala, não fica passando mal adiante não. Bem, enfim, você vê que na palavra de Deus, ele está repleto, está falando desse amor, esse amor verdadeiro, e fala que Deus é amor. Na palavra de Deus, fala que Deus é amor. Então, eu vejo assim, sabe? Vejo que, lendo a palavra de Deus, eu também vejo assim, que Deus, ele, tipo assim, exemplificando também. Antes dele destruir Nínive, ele mandou o profeta Jonas chamar as pessoas ao arrependimento. Antes dele destruir Jerusalém, na verdade, a Babilônia conquistar Jerusalém, levar o povo para a Babilônia como escravos, Deus levantou o profeta Jeremias. Deus sempre levantava os profetas para chamar o povo ao arrependimento. O que eu entendo é que Deus prefere exercer a misericórdia antes de exercer a justiça. Deus prefere sempre exercer a misericórdia. Então a gente vê um Deus misericordioso, né? Um Deus misericordioso. Não só na Bíblia, pelo que a gente lê, que ele fez, mas pelo que a gente vê que ele faz hoje, até na nossa vida mesmo, que a gente sabe que a gente vive pela misericórdia de Deus. Porque os nossos pecados, se fosse só pelos nossos pecados, nossos erros, nós mereceríamos era a destruição mesmo, mas nós vivemos pela misericórdia de Deus. Então, assim, eu entendo que se uma pessoa, ela ama a Deus, se uma pessoa ela tem comunhão com Deus, ela sente esse amor. Ela sente esse amor. Porque se eu tenho comunhão, eu recebo esse amor de Deus no meu coração. Eu tenho esse amor dentro de mim e eu pratico esse amor. Então, assim, eu entendo que esse amor que a Bíblia nos fala, esse amor verdadeiro, é a chave. Que esse amor é o segredo, que não é segredo, que está aqui escrito na Bíblia, mas que é a mais poderosa arma para destruir Satanás. É o amor, porque Deus é amor. E Jesus falou de amor. Jesus também é amor. Então, o que é que eu quero dizer? Eu vejo assim, não é fácil durante a nossa vida, o nosso dia a dia, não é fácil sentir esse amor. Mas eu percebo assim, que Jesus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu percebo que antes eu tinha o entendimento que o amor ele era uma coisa espontânea, um sentimento natural. Mas a gente assim, carne, né? Mais carne, assim, a gente vive mais na carne. Então, nós
tendemos a amar só quem faz o bem para nós. Essa é a nossa tendência, de amar só quem faz bem para nós, né? Mas, na verdade, eu acredito que o amor, ele é natural, vem esse sentimento natural, mas ele também é uma escolha. Você decide amar. Você tem vamos dizer, esse poder de escolha, de decidir amar. Eu quero sentir esse amor. E eu vou me esforçar para isso. Eu vou me esforçar para sentir esse amor. E como é que eu vou fazer para sentir esse amor? Paulo, ele diz no Gálatas quais são os frutos do Espírito e os da carne, né? E uma das coisas que ele diz é que a gente deve buscar os dons do Espírito Santo. E o maior desses dons é o dom de amar. E eu entendo, na minha alma, perfeitamente do que Paulo está falando, desse amor que Paulo está falando. O dom de amar. Gente, se a gente sente esse amor, todas as outras coisas, todos os outros mandamentos, nós vamos cumprir, obedecer naturalmente. Porque esse amor vai impulsionar você a agir de forma em que você esteja de acordo, obedecendo aos ensinamentos de Jesus, ao que Jesus disse que você deveria fazer. O perdão. Muito tem, que eu vou deixar nos slides no final desse vídeo, as passagens em que Jesus fala de amor, em que se fala de perdão, e que fala de amar o inimigo, e que fala de você orar pelo seu inimigo, pedir a Deus para abençoar o seu inimigo. Essas formas de praticar o amor. O perdão é uma forma de praticar o amor, é o colocar esse amor em prática. Eu sei que isso não é uma coisa fácil, mas como eu disse a vocês há alguns minutos atrás, isso é uma decisão que você vai tomar. Eu quero sentir esse amor. Não é uma coisa, porque Deus não ia mandar você fazer uma coisa que não está ao seu alcance de fazer. Que é uma coisa que simplesmente vem e você não pode fazer, você não pode mudar independente de você. Não é do seu esforço. Deus não ia dizer para você fazer uma coisa que você não pode fazer, que não depende de você. Então, tudo que Jesus mandou você fazer, esse é o meu entendimento, o que Jesus mandou fazer, são coisas que você pode fazer, que é um esforço que você tem que fazer. E uma dessas coisas mais importante, na minha opinião, na minha maneira de ver e de sentir, a mais importante é realmente essa decisão de amar. Quando você tomar essa decisão de amar, a sua vida vai tomar outro rumo também. Assim, por exemplo, eu vou falar eu gosto de falar de uma forma prática, assim, do dia a dia mesmo. E eu vou falar de como eu tenho entendido essa forma de amor. Eu percebo que eu tenho entendido isso não mais só com a mente, mas assim na minha alma, eu tenho entendido essa forma de amar. E o que é que eu percebo hoje? É assim, o que é que eu faço? Como exercitar esse amor? Primeiro, eu medito na palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, é em conjunto com oração. Por que em conjunto com oração? Porque o Espírito Santo traz para a gente a revelação dessa palavra. Então, o orar e o meditar na palavra de Deus, eles estão assim, inseparáveis, junto. Então, começa, né?
você lendo, meditando a palavra, orando e meditando na palavra de Deus. E na medida que você vai meditando nessa palavra, você vê, você está passando por uma situação em que você está muito chateada com alguém por alguma coisa que essa pessoa tenha feito, que você julgue que está errado e que de alguma forma essa pessoa produziu esse sentimento ruim em você. Você está com muita raiva dessa pessoa e até às vezes com ódio dessa pessoa. Então, o que é que você faz? Né? Como é que eu vou praticar o amor por essa pessoa? Se eu estou sentindo tanta raiva dela. Como é que você vai fazer? Você vai, primeiro, como eu já disse a você vai buscar na palavra de Deus o que é que Deus falou sobre isso, né? Você vai meditar nessa palavra, orando. E você vai pedir a Deus para você olhar para aquela pessoa de uma forma diferente. Você vai pedir a Deus para que Deus ajude você a sentir amor por essa pessoa e misericórdia. Assim como Deus é misericordioso e assim como Deus é amor. Que esse amor que vem de Deus encha o seu coração. Você vai primeiro se prostrar diante de Deus em sinceridade e pedir isso a Deus com sinceridade. E aí você vai se esforçar. Aí vai começar mais uma etapa do seu esforço. O que é que acontece? Gente, pelo menos eu vou dizer o que foi que eu fiz em uma situação assim que aconteceu na minha vida. Primeiro, pense nessa pessoa que lhe fez o mal. Se essa pessoa é uma pessoa próxima e essa pessoa já fez, que todo mundo tem qualidades e defeitos. Embora tenha gente que é tão dominada por Satanás que os defeitos estejam tão mais, né, mais ressaltados do que as qualidades. Mas o que é que você vai fazer? Você vai pensar nessa pessoa, nas coisas boas que essa pessoa fez para você. Toda vez que vir pensamento na sua mente das coisas ruins que essa pessoa fez, você vai jogar fora. Você não vai permitir esses pensamentos na sua mente, você vai jogar fora. E você vai trazer para sua mente coisas boas que essa pessoa fez para você. Aí se você vai dizer, mas essa pessoa nunca fez nada de bom para mim. Eu não tenho coisa boa para pensar dessa pessoa. Então você já vai fazer um exercício de não permitir na sua mente pensar coisas ruins. Já é um bom passo. Não permitir na sua mente pensar naquela pessoa, das coisas ruins que aquela pessoa faz. E você vai pensar assim: essa pessoa, ela um dia, ela foi uma criança inocente, assim como você foi. Essa pessoa, ela tem uma história de vida, assim como você tem. Em algum momento da história de vida dessa pessoa, essa pessoa se perdeu. Essa pessoa, ela se perdeu de uma forma em que ela abriu uma brecha na vida dela, que Satanás entrou por essa brecha. E aí Satanás tem usado essa pessoa da maneira que ele quer. E aí essa pessoa, escrava de Satanás, tem tomado ações que são ações erradas. Mas aí você vai olhar para essa pessoa e você vai pensar assim: se essa pessoa morre hoje, se essa pessoa morre amanhã, que a gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer, se essa pessoa morre hoje, essa pessoa, a gente não vai dizer porque vai ter o último julgamento, mas o que a gente entende, né? Uma pessoa que morre em pecado, quando ela está num pecado, ela está obedecendo a quem? A Deus ou a Satanás? Ela está obedecendo a Satanás. Ela não está seguindo o caminho que Deus preparou para ela. Ela está seguindo o caminho contrário, o caminho que leva à morte.
Então, se essa pessoa morre na prática do pecado, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai passar a eternidade dela no inferno. Você já pensou que a eternidade no inferno? Por mais que você viva 100 anos aqui nessa terra, são 100 anos, eternidade é eternidade. A Bíblia fala sobre o inferno. Então, é para lá que essa pessoa vai passar a eternidade dela. Então, comece a ter misericórdia dessa pessoa. Você quer que essa pessoa vá para o inferno porque a sua carne, que foi atingida, Satanás usou aquela pessoa para atingir você, e não é mais só essa pessoa que está aprisionada por Satanás, você também está. Por que você também está? Porque os seus sentimentos são ruins, são contrários ao que Deus ensinou. Porque os seus pensamentos são ruins, são pensamentos de vingança, de raiva, de mágoa, está contrário ao que Deus ensinou. E você provavelmente vai agir de acordo com os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então não é mais só essa pessoa que está escrava de Satanás. Você também está. Porque você caiu na armadilha de Satanás, que usou aquela pessoa. E aí ele pegou ela e pegou você. Estou falando ela no sentido de pessoa. Ele ou ela. E pegou também você. Então, o que é que vai te libertar? O que é que vai te libertar dessa situação? Tem situações, tem gente que eu sei que está anos e anos e anos vivendo assim, girando, como que a vida não saia do lugar assim. Roda, roda, está no mesmo lugar, está no mesmo lugar, na mesma situação. Você está presa a essa situação, porque você está vendo as coisas da maneira errada, porque você está sentindo as coisas da maneira errada, porque você está agindo da maneira errada. O que é que vai te libertar? Gente, eu creio assim, eu vejo assim, eu sinto assim, eu estou vendo assim, estou crendo assim, estou sentindo assim. Que o amor, esse amor que Deus falou, é a única coisa que vai te libertar. É esse amor que vai te libertar desse círculo que você está vivendo agora, dessa situação que está te aprisionando. Às vezes, tem gente até que está doente, que adoeceu a sua alma e adoeceu o seu corpo com esse sentimento ruim. Você está doente por causa disso, você pode estar doente por causa disso. Então, é até bom você parar e pensar de quem que você tem desafeto, de quem que você tem raiva, quem que você quer que o mal de quem que você quer, no íntimo do seu coração. Eu não quero o mal de ninguém não, mas no íntimo do seu coração. De quem é que você quer o mal? Isso tudo é uma análise que você tem que fazer de você mesmo. Então, assim, o amor, esse amor que a palavra de Deus fala, é o que vai libertar você. Esse amor que liberta, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Você pede tanto para Deus ter misericórdia de você e você não tem misericórdia dos outros? Você pede tanto para Deus perdoar você e você não perdoa os outros? Então, assim, como eu entendo que quem crê em Jesus, quem entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, quem ama a Deus, sente esse amor, tem esse amor, ou se esforça para ter. E eu creio, realmente, eu creio que quem se esforça para ter, vai ter. Porque Deus não mandou você fazer alguma coisa que você não possa fazer ou que você vai fazer em vão, né? Então, se que você vai fazer, vai se esforçar e não vai conseguir. Você vai se esforçar e Deus vai lhe ajudar para você conseguir, né? Você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Então, eu acredito que esse amor, sendo praticado na sua vida hoje, não é amanhã, depois, numa situação que vai acontecer no futuro, não é hoje, é agora, é já, no que você está vivendo hoje. Agora, nesse momento, já,
agora, mude seu pensamento. Se você está com raiva, se você está vendo aquela pessoa como aquela pessoa, você está vendo aquela pessoa é o demônio, você está errado. Aquela pessoa é uma pessoa e por trás dela está o demônio, ela está sendo usada pelo demônio. Então, assim, a Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, mas assim é contra as potestades espirituais malignas. A palavra de Deus diz isso. E Paulo diz que, quando Paulo diz que o maior dos dons é os dons de amar, é porque eu entendo isso realmente. Quando você tem esse amor, e é esse o dom que você pode pedir a Deus os dons do Espírito Santo. Paulo orienta que a gente peça a Deus os dons, mas ele orienta também que o maior dom é o dom de amar. E eu entendo que, porque quando eu sinto esse amor, eu trago junto com esse amor toda a obediência à palavra de Deus. E quando eu trago toda a obediência à palavra de Deus e eu tenho esse amor e eu pratico esse amor de Deus, então eu entendo que eu quebro todas as correntes de Satanás, toda a força de Satanás na minha vida. Então, como fazer, né? Aí eu estou dizendo a vocês como fazer. Como é que eu faço? Eu faço assim. Eu procuro não botar na minha mente pensamentos. Quando vem um pensamento, eu já jogo fora de pensar coisas ruins daquela pessoa. Procuro, se vir algum pensamento, eu pensar no que de bom aquela pessoa fez. Se eu não tenho nada de bom para pensar daquela pessoa, mas eu procuro pensar que aquela pessoa foi uma criança inocente, um dia foi uma criança inocente que, por algum momento, alguma coisa cheia de história, como todo mundo tem, frustrações e muitas coisas, se perdeu e nesse momento da vida dela ela está sendo usada por Satanás, mas que ela é uma criação de Deus e não é esse o plano que Deus tem da vida dela. Ela está num momento de fraqueza muito grande, que ela abriu uma brecha muito grande para Satanás entrar na vida dela, e que essa pessoa está precisando de ajuda, ela está precisando ser liberta das correntes de Satanás, porque se essa pessoa morrer hoje, essa pessoa vai passar a eternidade no inferno. E é esses pensamentos assim, e pensamento de misericórdia, de ter misericórdia, porque o meu desejo é que essa pessoa naquele dia final, ela esteja diante de Deus com a roupa mais alva do que a neve, e adorando e glorificando o nome de Deus junto com os outros. Os filhos de Deus, junto comigo e com os outros filhos de Deus. É esse o sentimento e esse o pensamento que eu vou desenvolver dentro de mim por esta pessoa. Eu vou buscar isso, eu vou buscar isso. Eu vou buscar isso. Eu vou estar me ajudando quando eu fizer isso. Porque quando eu permito pensamentos ruins, quando eu desejo a justiça, que Deus destrua aquela pessoa, eu estou totalmente contrário ao que Jesus ensinou. Jesus disse, ora pelos teus inimigos, pede a Deus que abençoe o teu inimigo, ama o teu inimigo. Jesus fala perdoa, e muitos textos na Bíblia fala desse amor ao próximo. E tem essa passagem aqui que a gente vê que Jesus diz que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa é a chave de tudo, né? Porque se você tem esse amor, você pratica todas as outras coisas naturalmente. Porque você olha, você está numa situação e você vê aquela pessoa, em vez de você ver aquela pessoa como um monstro terrível que você vai ter que destruir, você vê aquela pessoa com misericórdia, como uma pessoa que precisa de ajuda. Então, assim, eu quero até ler outro texto aqui da Palavra de Deus. Eu vou abrir até aqui um documento que eu estou lendo, que fala assim: é impossível amar a Deus sem amar os outros. Um dos discípulos de Jesus escreveu: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você não ama seu irmão, você não ama a Deus. Outro texto que eu quero ler aqui, outro versículo que eu quero ler, que diz assim, em Mateus, em Lucas 9, 23, Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, diz assim:
Se alguém, Jesus diz, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então eu entendo assim. Outra passagem em 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, assim, também tem a Jesus mesmo falando que quem ama a ele, quem segue ele, obedece aos ensinamentos dele, né? Então, é como eu falei assim, eu não entendo uma pessoa que diz eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio no sacrifício da cruz, eu entendo isso e não obedece a Deus, porque eu entendo que é, aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador e não é uma coisa separada de obedecer, é uma coisa que está junto, assim, inseparável. Receber a Jesus como seu Senhor e Salvador é obedecê-lo. Não tem meio termo, não tem brechinha separando, isso está junto. Se eu não obedeço, então verdadeiramente eu não recebi o Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, assim, na Bíblia eu posso trazer para vocês um monte de passagens que dá embasamento para essas coisas que eu estou falando para vocês. E eu vou deixar algumas dessas passagens no final desse vídeo em slides. Então, assim, é isso que eu queria trazer. Essa mensagem de hoje é a respeito desse amor verdadeiro, desse amor que liberta, esse amor que transforma. Eu tenho até assim, eu vejo falando assim de pessoas, né, com quem que eu convivo, né, eu vejo assim pessoas que diz a mim assim, olha, e eu vejo assim sinceridade no coração, que acorda de madrugada para orar, que ora muito e que lê a palavra de Deus e tal, mas que ainda não, vamos dizer assim, ainda não foi verdadeiramente assim transformada assim, não a mensagem entrou na mente, mas ainda falta entrar assim na alma. Então, assim, quando alguém faz alguma coisa que desagrada, a pessoa vai assim com eu estou certa, eu estou certo, e essa pessoa está errada, e eu quero que essa pessoa se exploda. Assim, tem esse tipo de reação, que é uma reação totalmente contrária ao que Jesus ensinou, né? Então, assim, você ora na madrugada e durante o seu dia você ora, você faz isso, você faz aquilo, mas durante o seu dia aí vem situações na sua vida, porque é no dia a dia que a gente tem que praticar esse amor. Vem situações na sua vida que você faz tudo o contrário ao que Deus ensinou, né? Você fica com raiva, você responde à ofensa, porque você se sente que você tá certa, você falta com misericórdia com o outro, é, começa a ver aquela pessoa e lutar contra aquela pessoa, onde na verdade Paulo, como eu já falei a vocês, ensina que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades espirituais malignas. E aí você começa a combater com pessoas e sua comunhão com Deus e sua vida começa a ficar assim, ó. Você não avança, porque aquela pessoa que foi fraca, usada por Satanás para atingir você, porque ela está sendo escrava de Satanás, né? E você não está sentindo misericórdia por ela, Satanás usou ela para atingir você, atingiu você, e agora não só mais aquela pessoa escrava de Satanás, mas você também é, porque os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações tá tudo de acordo com o que Satanás planejou e não com o que Deus planejou para você. Então,
Você vê, né, pessoas que fazem assim, eu oro, eu vou à igreja, eu canto louvores, tudo isso é importante, mas é, isso não adianta só fazer isso. Você tem que estar vigilante. A palavra de Deus diz: esteja vigilante, medite nessa palavra de dia e de noite. E pratique essa palavra, pratique esses ensinamentos de Jesus. Faça o que Jesus mandou você fazer. Porque se você crê, se você entende aquele sacrifício de amor que Jesus fez por você, se você entende o que Deus fez por você, se você entende a misericórdia que Deus tem por você dia a dia, todos os dias, porque nós pecamos todos os dias, seja por pensamento, por omissões, por ações, nós pecamos todos os dias e a misericórdia de Deus é sobre nós todos os dias. Então, se você tem esse entendimento, se você recebeu esse Jesus, se você tem esse entendimento, você sente esse amor, você busca esse amor. Você sente essa misericórdia. Não é a misericórdia só, fulano está com fome, não tenho o que comer, eu vou lá, vou pegar um pão da minha casa, um copo de leite, eu vou dar para essa pessoa, eu sou misericordiosa. Não, não é só isso que é misericórdia, não. Misericórdia é isso também, é olhar para aquela pessoa que te ofendeu, que te fez o mal, com misericórdia. Porque tu sabe que aquela pessoa, se morrer hoje, vai para o inferno, vai passar a eternidade no inferno. Porque tu sabe que aquela pessoa está sendo escrava e usada por Satanás, que ela está no caminho de morte. Tu tem misericórdia daquela pessoa e não tem raiva, ódio daquela pessoa. Porque tu já entendesse que a tua luta não é contra a carne, mas contra as potestades espirituais. Tu sabe que é um maligno que está agindo através daquela pessoa, porque aquela pessoa, na fraqueza dela, abriu uma brecha para o maligno agir. Então, assim, Deus preparou um caminho para você seguir. E Satanás tem planejado botado coisas na sua vida para você não seguir esse caminho que Deus preparou para você. E você está sendo fraca e está caindo nessas armadilhas de Satanás. Então, assim, eu quero fazer esse vídeo hoje para convidar você, e se você também que está aí doente, está com alguma doença, faça uma reflexão sobre você mesmo, de quem que você está com desafeto, de quem você tem raiva, de quem você, no fundo do seu coração, você deseja a justiça de Deus e não a misericórdia. Reveja essas coisas na sua vida e se liberte disso. Se liberte, no nome de Jesus, se liberte disso, pedindo a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Tome essa decisão de amar, porque amar, pelo menos eu entendo assim, é uma decisão nossa. Eu decido amar, eu decido praticar esse amor. É difícil, é fácil falar, não, é fácil falar também não. E também não é fácil praticar, não, mas não é impossível praticar e não é impossível fazer, porque Deus não ia me chamar, não ia chamar você a fazer alguma coisa que fosse impossível você fazer. Ele só te chamou para fazer o que tu pode fazer, o que é para tu fazer. E se tu recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, receber Jesus é obedecer Jesus. Não é só crer que ele morreu pelos nossos pecados, que no nome dele eu tenho poder, porque nós temos esse poder no nome de Jesus. Os seguidores de Jesus, Jesus disse aos seus seguidores. O que é seguir Jesus? É obedecer Jesus, né? Que Jesus estava dando poder, eu vou botar esse versículo também, essa passagem também nos slides. Ele diz assim, eu estou dando poder, estava falando com os seguidores dele, eu dou poder a vocês para pisar escorpiões e cobras sem serem atingidos. Quer dizer, ele deu poder a gente no nome dele. No nome dele nós temos poder, nós que somos seguidores dele. Quem é seguidor de Jesus? Quem obedece Jesus. Quem faz o que ele disse para fazer. Para vencer a força de Satanás sem sermos atingidos por Satanás. E no nome de Jesus nós temos esse poder. Então, assim, para você ter esse poder no nome de Jesus, você tem que ser uma seguidora de Jesus. Você tem que ser um discípulo de Jesus, seguidor, seja o nome que se use, que tem um pouco de diferença, mas seguir, ser discípula, seguir, seja o que for, é obedecer Jesus. Então, se você tem uma vida de obediência ao Senhor e você tem se esforçado
para obedecer, e você se esforça para sentir esse amor, busque esse amor que a Bíblia fala, sentir esse amor que Paulo fala, que é o maior dos dons. E quando você sentir esse amor, você vai estar em obediência a todas as outras coisas que Jesus mandou você fazer, porque isso vai ser natural em você, vai ser uma coisa que vem natural, porque você sente amor, porque você sente misericórdia. Eu estou falando isso para vocês agora, eu não estou falando isso assim como uma só por falar, assim, não, sabe, não, eu estou falando para vocês por experiência própria, eu falo para vocês por situações que eu passei na minha vida e que eu poderia ter ficado presa àquela situação se eu não tivesse praticado esse amor, se eu não tivesse vigiado de dia e de noite para não alimentar os maus pensamentos na minha mente, eu percebi, eu tenho essa experiência na minha vida, que quando eu não deixei esses pensamentos assim, de pensar no mal que a pessoa me fez, quando eu não deixei isso na minha mente e muito pelo contrário, eu pensei, não, essa pessoa fez essas coisas boas por mim. E mesmo que não tivesse feito coisa boa, eu ia trazer para minha mente que é uma pessoa que está escrava de Satanás e que precisa de ajuda. E era assim que eu ia fixar na minha mente, entendesse? E que eu pratiquei esse amor dentro de mim, assim, no meu, e desejei a ela o bem, né? E fiz o que Deus disse que a essa pessoa. Eu fiz o que Deus me ensinou para fazer, então eu vi que imediatamente essa situação foi para longe da minha vida. Eu não fiquei presa nessa situação, porque tem gente que vive anos presa numa situação por causa que está fazendo as coisas erradas e até adoece a alma e adoece o corpo por causa da situação, a falta de perdão, a falta de fazer, de exercer esse amor, de sentir esse amor e praticar esse amor. E aí a minha vida seguiu. Deus trouxe coisas boas para minha vida, Deus trouxe coisas novas para minha vida. Então, assim, às vezes você, por exemplo, assim, você ora muito, você vai para a igreja, você dá aleluia, você dá glória a Deus, mas você não está atenta a obedecer a Deus no seu dia a dia, porque é no dia a dia, é nas pequenininhas coisas mesmo, gente. É no pensamento estar vigilante, esse pensamento aqui não está de acordo com o que Deus falou, não. Esse meu sentimento aqui não está de acordo com o que Deus falou, não. E eu preciso mudar aí, eu vou ter que trabalhar isso aqui, esse meu temperamento não está de acordo com o que Deus ensinou, não. Eu tenho que trabalhar isso aqui eu tenho que fazer alguma coisa assim para mudar. Então, assim, isso é uma decisão sua, isso é um esforço que tem que fazer. Então, assim, não adianta você ficar orando, pedindo a Deus que mude, e isso, aquilo outro, e você não faz a sua parte, o que você tem que fazer para que realmente as coisas possam mudar. Eu entendo assim e eu aprendi assim, que no mundo espiritual também tem leis e que são seguidas essas leis. E tem coisa que realmente não é que Deus não quer fazer por você, não. Deus já fez por você, Jesus já fez por você. Agora você que não está fazendo o que ele ensinou que você deve fazer. Então, assim, você fica esperando um milagre assim. Eu pedi a Deus aqui que Deus mude meu coração aqui e amanhã eu já amanheci com um coração diferente. Não, as coisas não é assim. Tudo é um esforço que nós temos que fazer. Eu vou buscar esse amor, eu vou pedir a Deus desse amor e eu vou meditar na palavra de Deus e eu vou estar atenta durante o meu dia a dia para que eu possa praticar esse amor. O que é que vou analisar minha vida agora, a situação que eu estou vivendo agora, o que é que está me cercando e como que eu posso praticar esse amor, aonde é que eu vou liberar esse perdão aqui, onde é que eu estou precisando liberar esse perdão que Jesus falou, quem é esse inimigo que eu estou precisando orar por ele, quem é essa pessoa aqui que eu estou precisando orar por ela, quem é essa pessoa que eu estou precisando mudar meus pensamentos e minha forma de sentir. E porque assim, eu entendo assim que o amor
A misericórdia não é uma coisa assim como eu falei a vocês. Eu vou ali, a pessoa está passando fome, pego um copo eu sinto misericórdia, vou lá, pego um copo de leite e um pão na minha casa para dar àquela pessoa. Tá bom, isso é uma forma de misericórdia, uma forma de amor. Mas o amor que a Bíblia fala não está só embutido nessas coisas, não. O amor é uma coisa muito mais ampla. E é principalmente esse amor assim de você perdoar, que você vê que Deus fala muito, Jesus fala muito no perdão, e de você fazer o bem ao próximo, de não fazer aos outros o que você não gostaria que fosse feito por você, com você. Então, assim, aí você está muito atenta à forma que você está tratando as pessoas, como é que você está se comportando em relação às outras pessoas, porque a convivência com as outras pessoas, isso é necessário na nossa vida, e a forma como nós convivemos com as pessoas e principalmente como nós agimos com as pessoas que faz coisas que nos desagrada, que nós não concordamos, a forma que nós lidamos com essa situação é bem determinante na nossa vida espiritual, assim, nossa vida espiritual aí está ligada com a vida material, né? Como que nós lidamos com essa situação que vai nos, ah, nos, nos trazer uma comunhão com Deus ou um afastamento dessa comunhão com Deus. É a maneira como nós estamos agindo. Então, é essa a mensagem que eu tenho no meu coração para trazer para você hoje. Se você está vivendo a sua vida assim num círculo, presa a uma história, procure não ficar olhando o defeito dos outros e que o erro está em outras pessoas, está externamente. Procure perceber se esse erro não está em você, se não é você que está, né, sua maneira de pensar, de agir, de sentir que está fazendo você ficar presa nessa situação. Perceba os seus reais sentimentos, confesse a Deus se seus sentimentos, você percebe que seus sentimentos não são bons, peça a Deus ajuda para essa mudança e se esforce por essa mudança, se esforce para sentir esse amor da Bíblia, que a Bíblia fala, esse amor verdadeiro. Lembre que Deus é amor, que Deus é misericordioso. Eu vejo naquele livro de Jonas, que Deus, antes de destruir Nínive, Deus levanta o profeta Jonas para chamar o povo ao arrependimento, e eu percebo ali que Deus ele prefere exercer a misericórdia do que a justiça. Antes de exercer a justiça, ele prefere exercer a misericórdia. Então, tem esse caráter de Jesus. Se você é uma pessoa que diz que tem Deus na sua vida, você tem esse caráter de Jesus e de fazer isso também. Você vê também quando Deus, antes de permitir que o rei da Babilônia destruísse Jerusalém e levasse o povo cativo para a Babilônia, você vê que Deus também exerceu a misericórdia levantando o profeta Jonas para chamar o povo ao arrependimento. O povo já tinha pecado muito, mas Deus queria que o povo se arrependesse. Mas aí, antes dele exercer a justiça, ele preferiu exercer a misericórdia. Mas aí as pessoas que não ouviram, né? Preferiram ficar em seus pecados. Então, assim, é isso a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. É a mensagem desse verdadeiro amor, da importância desse amor, que eu acredito que esse amor é a chave é a chave que destrói Satanás, é esse amor. No nome de Jesus, claro, esse amor vem de Jesus, esse amor vem de Deus. Eu acredito que o amor, ele é uma decisão sua. Tem o amor, que é o amor espontâneo, natural, porque a gente tende a amar as pessoas que fazem o bem para a gente, mas tem também a nossa decisão de amar, e Deus quer que a gente tome a decisão de amar, seja quem for, em que circunstância for. Deus chama a gente a tomar essa decisão de amar, quando ele coloca ali que Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu entendo que
ou o amor, ele é uma decisão sua e que é um esforço seu que você deve fazer no seu dia a dia. Eu entendo que você tem que que aceitar Jesus, tá junto com obedecer, não é uma coisa separada. Então eu não vejo assim que uma pessoa, como algumas pessoas pregam, que você aceitou Jesus e você já está salva. Eu não acredito assim, porque eu acredito que o aceitar Jesus é o obedecer Jesus e estão junto. Então, Jesus mesmo diz, né? Quem segue ele, quem ama ele, obedece a ele. Então, eu não vejo aceitar Jesus como uma coisa separada de obedecer. Então, assim, eu acredito que se você aceitou Jesus, você está salva na medida que você verdadeiramente aceitou Jesus e obedece a Jesus. Aí você diz a mim assim, não, mas não é fácil fazer tudo o que Jesus falou. Não, não é fácil. Mas Jesus não me chamou a fazer nada que você não possa fazer. Isso é um esforço que você tem que fazer no seu dia a dia e você tem que buscar isso. E Deus, com a ajuda de Deus, você vai conseguir. Então, você vai orar sim, você não vai se acordar de madrugada se você quiser de madrugada para orar. Então, você vai orar, você vai meditar na palavra e você vai praticar essa palavra no seu dia a dia. Não espere para amanhã, para depois, ou para uma situação que vai acontecer, não. É agora, é já, o momento é agora. É já. Entendeu? E exercer esse amor, principalmente pelas pessoas difíceis, exercer essa misericórdia, principalmente pelas pessoas difíceis, essas coisas assim, que eu tenho esse entendimento e que não adianta adianta assim, eu não vou dizer que Deus não escuta as orações, Deus escuta, mas não é só você orar, é você obedecer, você fazer isso tudo, tudo tá junto. Então, assim, você ora de noite, você vai para a igreja, não sei o quê, mas louva a Deus com cânticos, mas você não louva a Deus com as suas ações. Você convida a Deus para entrar na sua vida, na sua oração, quando você está ali naquele momento de oração, mas nas suas atitudes você convida Satanás. Muita gente assim, por exemplo, ora, está aqui nesse momento orando, trancada no quarto orando, e quando se levanta acontece uma história, uma situação, e você age totalmente diferente do que Jesus ensinou. Um exemplo uma pessoa liga para sua casa, você estava no quarto orando, aí você saiu do quarto, uma pessoa ligou para sua casa, aí você diz que eu não estou. Ali você mentiu, minha querida. Você mentiu e a palavra de Deus diz, meu querido. A palavra de Deus diz assim que Satanás é o pai da mentira. Jesus disse, Satanás é o pai da mentira. Então, assim, Satanás inventou a mentira. A mentira é uma invenção de Satanás. Então, você acabou de orar ali e na sua atitude você convidou Satanás para a sua vida, porque toda vez que você mente, seja qual mentira for, você está convidando Satanás para a sua vida, porque você está usando uma coisa que é criação dele. Então, eu vejo assim que essas são as pedras de tropeço na vida do cristão. As pessoas dizem assim, né? Mas ninguém é santo. Ok, ninguém é santo. Mas na verdade é que você tem que buscar a santidade, porque a palavra de Deus diz assim: sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, assim, a santidade é uma coisa que você tem que buscar todos os dias, todos os dias. E o que é a santidade? Como é que você vai alcançar essa santidade? Fazendo o que Deus disse para você fazer, fazendo o que Jesus disse para você fazer. E o que está, o topo dessa pirâmide aqui, ó, é o amor, amor, amor. Ame, ame, seja misericordioso, independente da situação, do que a pessoa lhe fez. Peça a Deus para trazer para o seu coração o amor que vem dele por essa pessoa. Peça para Deus e se esforce para sentir isso, rejeitando na sua mente todo o pensamento contrário e procurando ver que você não está lutando contra essa pessoa, que a luta, como Paulo disse, não é contra a carne, é contra as potestades espirituais malignas, e procure ter misericórdia dessa pessoa, ver essa pessoa que ela já foi um bebê, como você foi, uma pessoa inocente, como você foi um dia, e que em algum momento ela se perdeu, e que ela é um aprisionado de Satanás, e que essa pessoa precisa de ajuda, porque se essa pessoa morrer nesse pecado, ela vai passar a eternidade no inferno. Então, assim, não esteja preocupada que eu estou certa, porque o fato de você estar certa não lhe dá o direito espiritual, não lhe dá não faz com que
você tenha a liberdade, porque você está certa, de você rejeitar, de você maldizer essa pessoa, não. Não é porque você está certa que você tem esse direito, não. Muito pelo contrário. Esse é o momento de você praticar o amor que Jesus falou. Esse é o momento que Deus está lhe dando de você praticar esse perdão, de você desenvolver esse amor que Jesus lhe falou. E aí, quando você fizer isso, você vai estar liberta dessa situação e sua comunhão com Deus. Você está cada vez se aproximando mais a sua comunhão com Deus. Porque eu verdadeiramente não acredito que comunhão é só quando você vai para a igreja, só quando porque você ora, porque você louva, canta a Deus, cânticos a Deus. Eu acredito que a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Deus, a gente dá a Ele todos os dias, no nosso pensamento, no nosso esforço de fazer as coisas certas, de obedecer a palavra dele. Essa é a verdadeira adoração. Toda vez que eu faço esse esforço, eu estou adorando a Deus e nas minhas atitudes. Eu acho que essa é a adoração mais sincera ao Senhor.